Mas assim, basicamente, vamos tentar aqui criar um roteirinho e que você consiga ali, a partir desse roteirinho inicial, dar continuidade depois. Pensando no estudo astrológico, um ponto por onde a gente pode iniciar e que vai ajudar bastante depois no restante dos conteúdos é a gente começar entendendo os elementos e as qualidades. Aqui no canal a gente tem um curso gratuito que eu vou deixar a playlist aqui em cima também, e nós começamos lá falando um pouquinho sobre a história da astrologia, falando um pouquinho sobre os tipos de mapa, e logo depois a gente já veio para as qualidades e para os elementos, porque os signos que representam o elemento fogo, eles estão ali por uma razão, né? Existem semelhanças entre eles, e depois, quando vocês forem entender a interpretação do mapa, vocês vão ver que dentro do mapa tem uma sequência, né? A razão daqueles elementos estarem distribuídos daquela forma tem um significado. Então, vocês entenderem bem os elementos e as qualidades já é um bom passo inicial. Como eu falei ali no início do curso, a gente tem a parte de entender a história da astrologia, os tipos de mapa. Isso é interessante também. Se você ainda não pesquisou, dá uma lida um pouco sobre como foi o desenvolvimento da astrologia e quais os tipos de mapa, que é outra questão que as pessoas se perdem, né? A gente tem a astrologia védica e tem a astrologia tropical e tem isso e tem aquilo. Então dá uma pesquisadinha na história de como a astrologia se desenvolveu, quais são os tipos de mapa, e depois você entra nos elementos e nas qualidades. Entendeu bem essa parte? Você pode partir aí sim para os signos, né? E aí estudar cada um dos signos, cada um dos arquétipos bem aprofundado. Você entenda muito profundamente aquele arquétipo. Porque depois esse conhecimento de cada arquétipo é o que vai te ajudar a interpretar o mapa, vai ter mais clareza de como que aquele arquétipo funciona ali. Entendeu os arquétipos? Aí agora a gente parte para os planetas. E aí a gente vai entender como que cada planeta interage, né, dentro do mapa, o que que ele representa em cada signo, como que ele funciona em cada signo, né? Aqui a gente começa a entender por que um planeta a gente fala que está em oposição ao outro, se a gente tem os opostos complementares dentro dos signos. Por isso que é importante entender os arquétipos, entender os signos, né, quais se opõem, como que eles interagem entre si, e aí depois você entende os planetas. Depois de entender os planetas, aí você passa para as casas. Aí nas casas astrológicas você vai entender esse conjunto todo, né? Se você parar para analisar aqui, a gente foi montando. Primeiro a gente entendeu os signos, depois a gente entendeu os planetas e depois as casas. Aí quando a gente chega nas casas, a gente já sabe aquele signo que está ali naquela casa, como que ele funciona naquela casa, como que aquele planeta que está dentro daquela casa está influenciando naquele signo. E assim a gente vai montando esse quebra-cabeça que é o mapa astral, né? A gente vai interligando essas informações. Outra questão que normalmente as pessoas se assustam bastante quando começam a estudar astrologia é a questão de que é muito conteúdo, é muita coisa. E aí, como que eu faço? Como que eu junto tudo isso? Eu vou fazer uma interpretação de um mapa e aí eu vou mencionar tudo que eu aprendi sobre Áries quando eu estiver analisando aquela casa que fala de Áries? Não, você não vai colocar tudo que você já leu sobre Áries ali naquela interpretação. Mesmo porque, e aí é importante você entender os outros pontos, quando a gente está falando, por exemplo, de um mapa astral que a pessoa tem Áries lá na casa 8 dela. Ela vai ter Marte, que é o regente de Áries, em um outro signo também. Pode estar retrógrado, pode não estar. Pode ter N fatores influenciando essa casa 8 em Áries que vão modificar e que vão intensificar certas características desse arquétipo e vão diminuir não, né? Mas assim, elas vão reduzir um pouquinho outras características. Então é uma questão de perceber também como que aquele arquétipo está agindo ali dentro. Por isso que é importante a gente saber de uma forma mais aprofundada, entender aquele arquétipo, mas saber que em uma interpretação você vai ter que saber o que daquele arquétipo está mais forte no mapa daquela pessoa.